RTX 4060 ou RX 7600. Qual dessas duas placas de vídeo você deve comprar? Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre elas. Eu testei ela em jogos, a gente vai ver os resultados aqui nesse vídeo, a diferença de preço entre as duas e qual que vale mais a pena para você. Salve guys, eu sou o Matheus Senkit. Se você está completamente perdido, é o seguinte: essa aqui são duas das placas de vídeo mais populares que a gente tem no Brasil hoje para comprar de cada marca. A RTX 4060 é lendária, é atualmente uma das placas de vídeo mais vendidas aí do mundo, não só do Brasil. E aqui a RX 7600 é a concorrente dela, seria a equivalente aqui da AMD. E a AMD se popularizou muito aqui no Brasil por conta do preço. Inclusive, essa é a primeira diferença entre as duas. Se liga só, vocês estão aqui agora na tela do meu PC. E no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, o melhor preço que eu encontrei, tanto da 4060 quanto da RX 7600, são esses. Enquanto a RX 7600 está custando R$ 1.800, a 4060 está custando R$ 2.300. Sim, uma diferença enorme de R$ 500 aí entre uma e outra. Em promoção, a 4060 aparece ali nos 2.100, numa promoção muito boa, R$ 2.000. Mas o preço normal dela mesmo está ali nos 2.200, enquanto a RX 7600 está nos 1.800. Então, muito mais barata aqui a 7.600. Mas será que esse valor a mais da Nvidia se justifica? Bom, a primeira diferença que a gente nota aqui entre as duas de cara é o consumo delas. Enquanto a 4060 tem um TDP, que é um consumo máximo ali no pico, 115 watts, a RX 7600 tem um TDP de 165 watts, ou seja, uma diferença total ali de 50 watts. Então a 4060 é uma placa mais eficiente energeticamente. Mas o que isso significa na prática? Na prática, significa que provavelmente a 4060 vai ser uma placa de vídeo um pouco mais fria, porque ela consome menos energia, então emite menos calor. E o segundo ponto é que você também vai gastar menos energia, menos luz para empurrar essa placa de vídeo aqui. Então, no longo prazo, talvez ela te gere uma economia energética. Tá, mas quanto que é essa economia? Bom, eu botei aqui no simulador da Enel aqui, ó, ele pega o preço da luz aqui do Rio de Janeiro e adicionei justamente a diferença entre elas ali, ou seja, 50 watts de potência, considerando aqui que você vai utilizar 8 horas por dia, então você vai ficar o dia inteiro com o seu PC ligado. Vamos supor que você trabalha com o seu PC ou tá jogando com ele o dia inteiro. E assim, esse consumo também não é em todo momento que vai ficar no máximo, tá? Porque quando você estiver na área de trabalho, ele não vai ficar puxando lá 175 watts, 165 watts, já vai puxar 40, 50. Então eu tô colocando aqui o pior dos cenários, como se você estivesse no talo a todo momento, o que é muito raro de acontecer, só pra gente ver aqui a diferença de preço. E se liga que o custo que isso gera no mês é de R$11. Ou seja, por ano, vamos jogar 11,10 aqui, vezes 12, você economizaria R$130 aqui de estar com a 4060 ao invés da RX 7600. Mas isso considerando que a placa de vídeo vai estar no talo a todo momento e que você vai utilizar o PC 8 horas por dia, ou seja, basicamente o dia inteiro ali com o PC ligado. Vamos quebrar no meio isso aqui para ser um uso mais real, ali 4 horas por dia no talo. A gente chega em R$60, R$66 aqui por ano. Se a gente considerar 3 anos aí que você vai ficar com a placa de vídeo, dá uma diferença de R$200. Então, dependendo de quanto tempo você vai utilizar essa placa de vídeo, por quantos anos você vai ficar e por quanto você usa no máximo, né, a 4060 vai te gerar ali em 3 anos uma economia de R$200, o que é uma economia legal, mas ainda não chega aqui no valor que ela está custando. Mas é interessante a gente pensar nisso, né, porque se você vai usar muito o seu PC, talvez vai ter um cashback aí de estar 4060 ao invés da RX 7600. Mas a verdade é que esse valor aqui vai ser diluído, né, em 36 meses. Então, por mês vai dar R$5, R$6 de diferença, o que é muito pouco, você nem vai perceber, tá? Então, tirando a parte energética, a gente entra no segundo ponto, que é o desempenho das duas. E eu já vou mostrar nos jogos para vocês verem os testes na prática. Mas olha que interessante isso aqui. Eu tô no site Tech Power Up, que faz o review aqui de várias placas de vídeo. E na performance relativa em games, essas placas de vídeo basicamente empatam no desempenho. Então, as duas ficam aqui no 100%. Então, na média ali, pode ter um jogo onde a RX 7600 fique melhor, outro jogo a 4060 fica melhor. Mas na média ali dos jogos que eles testaram, elas entregam basicamente a mesma coisa. Bom, então o que muda nos games na prática? Basicamente as tecnologias que cada uma pode oferecer. A 4060 vai ter o DLSS e a RX 7600 vai ter o FSR, que é o equivalente ali, os dois são basicamente a mesma coisa, entre aspas. Onde você vai ter o upscale de imagem, né? E também o gerador de quadros, o famoso gerador de quadros que usa a inteligência artificial para gerar frames adicionais ali nos seus jogos. Os dois vão ter basicamente a mesma tecnologia de maneiras diferentes. E nesse ponto eu ainda acho a Nvidia um pouco superior, mas você tem que prestar atenção e pensar se o jogo que você vai utilizar vai ter essa tecnologia, se você realmente vai fazer uso dela. Eu, por exemplo, jogo CS, e para jogar CS, eu jogo de maneira bruta, sem nenhuma otimização, e aí nesse caso, para mim, no CS, por exemplo, não faz sentido eu ir com a 4060 por conta das tecnologias, sendo que eu não uso ela, entendeu? A AMD está melhorando muito também, o FSR dela já é também bem útil, mas eu ainda gosto mais da Nvidia nesse cenário. E aí um outro ponto importante que entraria na equação também, que pode ser útil para você, é o uso dessas placas de vídeo para outras funções além de games. É o caso de quem vai utilizar para edição de vídeo, programas
programas ali de renderização, de modelagem 3D, entre outros. E até programas de Machine Learning, IA, etc. E olha que interessante, estou aqui no site do Tons Hardware, que eles fazem uns reviews bem completos também. E eles compararam as duas aqui em algumas aplicações profissionais de 3D. E olha que interessante, no Blender, rapaziada, olha a diferença de pontuação. O azul aqui é a 4060 e o laranja é a RX 7600. No Blender, a 4060 dá um pau aqui na RX 7600, fica muito superior, em torno de 3 vezes mais resultado praticamente. Nesse programa Stable Diffusion também, só que olha que interessante, aí em outro programa, que é esse S-Pack aqui, a RX 7600 que ganha de lavada da NVIDIA. Então nesse S-Pack View Perfect aqui, nesse programa que eu nunca tinha ouvido falar, a AMD, por exemplo, é muito superior e vai ganhar. Então eles até falam sobre isso aqui no review deles, e eles até dão vitória overall, né, ou seja, a vitória geral para 4060. Porque 4060 na maioria dos cenários e de produtividade, ela acaba ganhando, mas tem alguma aplicação específica ali que a AMD pode ganhar, que foi o caso desse programa S-Pack aqui. Porém, fato é que a NVIDIA se destaca nesses programas de produtividade. Um outro teste que a gente pode ver isso é o OpenCL Benchmark. E essa pontuação aqui, ó, e essa pontuação do OpenCL Benchmark desse programa é interessante para alguns usos. Eu até pedi para o ChatGPT descrever aqui, que seria edição e renderização de vídeo, processamento de imagem e foto, Machine Learning e IA, simulação científica e engenharia, mineração de criptomoedas, compressão e descompressão de dados e emulação de console e jogos. E basicamente ele calcula aqui o poder computacional, o poder de cálculo ali das placas de vídeo. E olha que interessante, quando a gente pesquisa a 7600 aqui, ela faz 82.600 pontos no OpenCL. Já a 4060 já faz 101.600.000 pontos, ou seja, uma boa vantagem aqui, 20.000 pontos a mais, em torno de 25% a mais de desempenho na 4060 aqui, nesse benchmark do OpenCL, que leva em consideração ali cenários de cálculo. Então, renderização, edição de vídeo, IA, Machine Learning, e não é à toa também que no teste aqui do Tons Hardware, aqui no Blender, né, na renderização 3D, na maioria das vezes a 4060 foi superior. Então é bem provável que para um uso geral, profissional, a 4060, por ser NVIDIA, por ter mais otimizações nesse sentido, vai te entregar um resultado melhor do que a RX 7600. E aí, se você for bastante para esse lado do uso profissional, pode ser interessante você considerar sim pagar mais caro na 4060 por conta dela ter essas vantagens, mas preste atenção se você realmente vai usar essas vantagens. Outra coisa que o pessoal gosta muito na NVIDIA, e é uma vantagem também, é com relação à criação de conteúdo. Eles têm vários programas que você pode utilizar, como o NVIDIA Broadcast, por exemplo, que remove o seu fundo ali. Tem a parte da voz da NVIDIA ali, que você consegue também nas suas apresentações, sem caos, colocar aqui o removedor de ruído, cara, ele melhora muito a sua voz. E para lives e renderização, apesar das AMD terem melhorado muito já nessa série 7000, a NVIDIA ainda vai ser preferida para esse cenário, porque elas realmente entregam um ótimo trabalho nesse cenário. Eu não vou me aprofundar tanto nisso nesse vídeo aqui, mas se você quiser testes específicos de edição de vídeo, live, coisas desse cenário, deixe aqui nos comentários que eu posso tentar trazer um teste com testes práticos. Deixe aqui nos comentários que no futuro eu posso fazer alguns testes práticos ali pra gente tentar enxergar a diferença delas. A RX 7600 não vai se dar mal nessas situações, ela vai conseguir entregar uma live stream, por exemplo, renderização de vídeo, edição de vídeo, etc. Ela vai se dar bem, porém é provável que a NVIDIA se dê um pouco melhor, beleza? Tá, mas agora que eu já falei desses cenários todos, vamos para os testes em jogos que eu fiz recentemente aqui no canal, review de cada uma isolada. Bom, então começando no Red Dead Redemption 2, se liga só, aqui eu tô com a RX 7600 Full HD Ultra ali com FCR no modo qualidade ativado, e perceba que a média nossa ali, ó, ficou ao redor dos 80 FPS, 84, muito boa média ali em Full HD no Ultra, com FCR no modo qualidade e 1% low ali, ó, próximo dos 50 FPS, então 85 de média e 50 no 1% low. Já agora com a 4060 em configurações bem equivalentes ali, basicamente a mesma coisa, Full HD Ultra com o modo qualidade ativado no DLSS, a gente ficou na média, ó, dos 80 FPS na mesma cidade aqui. Não é exatamente a mesma situação, então vai dar algumas pequenas variações, mas perceba que a 4060 também manda super bem, fica ali no 75, perdeu para a RX 7600 aqui no Red Dead Redemption 2, porém 1% low ficou um pouquinho melhor, tava nos 45, né, 48 na verdade, aqui tá 51, então na verdade muito próximo, e a média aqui ficou perdendo ali vamos botar na margem de erro uns 5, 10 FPS aqui, a menos para 4060. Próximo jogo aqui é 90, aliás, com a RX 7600. Próximo jogo aqui, guys, estamos no Forza Horizon 5, primeiro aqui com a RX 7600 em Full HD, pré-definição no extremo e sem nenhum filtro ativado. Se liga só, comecei a contar as médias aqui
e ela ficou ali na média dos 95 FPS, 1% low ali nos 86 e basicamente uma média muito boa, acima dos 90 FPS. Agora, ó, variando ali entre 90, 92, 96, em alguns momentos sobe um pouco, ó, agora passou de 100 FPS em Full HD, pré-definição no extremo e nenhum filtro, nenhuma otimização ativada, então próximo dos 95. Agora as mesmas configurações aqui com a 4060, eu desliguei todos os filtros aqui também para ficar no mesmo resultado, no mesmo teste, pré-definição no extremo. Aqui eu vou começar a contar as médias, se liga só, médias de 93, 94, em alguns momentos ali próximo dos 100 FPS, 96, 1% low muito bom também. Então percebam aqui que ficou muito próximo as duas em termos de desempenho bruto. Então no Forza Horizon as duas entregam quase a mesma coisa. Próximo jogo aqui, o Cyberpunk com a RX 7600, botei a pré-definição no Ultra e sem nenhum tipo de otimização, foi o primeiro teste aqui, sem gerador de quadros, sem upscale, sem nada. Comecei a contar as médias aqui nesse início da cidade e a média, se liga só rapaziada, muito alta, tá? Pré-definição no Ultra, tá sem Ray Tracing, lógico, mas a gente tá na média aqui dos 90 FPS, 92, então jogando o Cyberpunk com desempenho muito bom, pré-definição Full HD Ultra, porém sem Ray Tracing ali, que é uma vantagem das placas da NVIDIA, eles se dão melhor com o Ray Tracing, eles conseguem empurrar mais FPS quando tá ativada essa opção do que a RX 7600. Agora na 4060 Full HD, eu coloquei aqui a mesma configuração, então pré-definição no Ultra e, na verdade ali eu tinha deixado o gerador de quadros aqui, eu botei de novo ó, no Ultra, tirei aqui as otimizações de upscale e tirei o gerador de quadros. Comecei a contar as médias aqui, a média ficou ali na faixa dos 80 FPS, então uma vitória bem considerável aqui para a RX 7600 nesse game de maneira bruta ali no Ultra, na pré-definição, ficou com FPS mais alto do que a nossa 4060 que ficou aqui na faixa dos 80. Então no Cyberpunk sem nenhuma otimização aqui a RX 7600 se saiu melhor, porém se a gente ligar o Ray Tracing, né, aí a 4060 vai se dar um pouco melhor. E esse é um jogo onde tem o DLSS e o gerador de quadros FCR e eu prefiro ainda o DLSS, então se você for usar, por exemplo, para um jogo específico que tem essas tecnologias, você pode avaliar também para qual que você acha que fica melhor. De maneira bruta a RX 7600 vai empurrar um pouquinho melhor, mas utilizando as otimizações ali eu prefiro a 4060, beleza? E aí eu testei também, rapaziada, aqui no COD Warzone, tá? Full HD, pré-definição no mínimo, mas renderização ali em Full HD. E eu coloquei a otimização aqui, ó, sem frame generation, mas eu coloquei só o upscaling do FSR pra gente ver como que ficava aqui. Então Full HD com o upscaling do FSR, que na queda, ó, a gente ficou na média de lá dos 210 FPS, então um FPS muito legal. O upscaling aqui não vai atrapalhar tanto a gente aqui, o gerador de quadros vai atrapalhar muito, tá? Porque ele vai aumentar muito o nosso delay. E a gente teve uma média aqui, ó, dos 214 FPS com a RX 7600 em Full HD no low, com o upscale do FSR. Já com o 4060 aqui, nas mesmas configurações, então pré-definição no mínimo aqui e o upscaling aqui do DLSS agora, então é a mesma configuração, equivalente, só que da NVIDIA. Aqui na queda manteve bem parecido o FPS, eu acho que eu vou começar a contar a hora que eu caí aqui. Comecei a contar as médias aqui, ó, e ficou na média dos 205, 207 FPS. Deixa eu adiantar um pouco aqui pra gente ver se muda um pouco lá pra frente, ó. Agora ficou na média dos 200, caiu um pouco disso, enquanto que lá na RX 3600 ficou ali nos 210 FPS, né, próximo ali nessa faixa. A média aqui da 4060 ficou abaixo dos 200, então vitória para RX 7600 também nesse cenário aqui. Bom, tem muito mais jogos que você pode conferir o comparativo entre os dois. Se você precisar ir no YouTube 4060 versus RX 7600 e o nome do jogo que você quer jogar, provavelmente você vai achar algum comparativo. Eu fiz esse aqui bem de maneira prática aqui na gameplay mesmo para ver o que elas entregam e a gente percebeu o quê? Que a RX 7600 nesses 3 jogos aqui que eu testei se sobressaiu, tá? Ela ficou um pouquinho melhor ali na média do que a 4060, mas realmente elas entregam um desempenho muito parecido nisso. E aí no que você deve pautar a sua escolha? O que eu escolheria, qual que eu acho que você deve escolher, né? Qual que vale mais a pena? Bom, depende, tem alguns cenários, tá? O primeiro cenário é para quem só quer uma placa de vídeo para jogar. E ainda mais se você quer jogar sem ligar muito para essas otimizações, para gerador de quadros e coisas do tipo. Vamos dar um exemplo aqui, você vai jogar Valorant, Fortnite, CS2, COD Warzone, por exemplo, jogos desse tipo e você quer um poder bruto, cara, a RX 7600 vai ser o melhor custo-benefício, porque ela custa menos e entrega praticamente ali na média a mesma coisa. Então, gastando menos, você vai ter o mesmo resultado, o que é muito positivo. O segundo cenário é para quem quer jogar focado nessas novas tecnologias, como o gerador de quadros ou o FSR. Nesse caso, pode ser que para o seu jogo, para aquele uso específico ali, o DLSS, por exemplo, realmente faça a diferença, vai te dar um pouquinho a mais, você vai conseguir ligar um Ray Tracing. E aí você vai ter o FSR, mas talvez ele não seja tão efetivo. Então, esse segundo cenário é para quem quer muitas tecnologias aqui da NVIDIA, e aí pode ser que vale a pena. Mais pesquisa aí no seu jogo, um comparativo aí de FPS com essas tecnologias e na prática para você ver se realmente vale a pena você ir para a NVIDIA só por conta dessas tecnologias de DLSS, que você também encontra aqui, mas aqui vai ser um pouco mais otimizado. E o terceiro
terceiro cenário, rapaziada, é para quem vai utilizar a placa de vídeo além de jogos, vai utilizar para trabalhar como renderização de vídeo, Photoshop, Blender, programas de arquitetura ou até programas de IA, programas de machine learning, de programação. Bom, para quem vai fazer esse uso profissional geral, a NVIDIA, como vocês viram aqui no teste do OpenCL, no teste ali do Blender, na maioria dos cenários ela ganha da AMD. E eu considero aqui também para quem vai fazer live. A RTX 7600 já vai ser ótimo para fazer live também, ela já vai dar conta da maioria das situações, mas a NVIDIA tem mais tempo nisso e geralmente dá uma experiência melhor quando a gente está falando dessa questão de produtividade. Então, se você for utilizar para esse fim, talvez faça sentido você optar pela 4060. Então, depende um pouco aí do seu uso e se você valoriza essas questões a mais aqui que a 4060 entrega para você em relação à RTX 7600. Mas se você perguntar para mim, né, só jogos, custo-benefício, qual que você vai, Tosenkit? Cara, RTX 7600 com certeza seria a minha escolha hoje, principalmente porque eu jogo mais CS2, FIFA, jogos que não precisam dessas otimizações, ou se precisar, né, um Red Dead Redemption, um GTA, ela ainda vai tancar sem problemas em Full HD ali, sem nenhuma otimização, não vai precisar. E eu vou economizar 400, 500 reais ali para ter uma placa de vídeo que vai me entregar basicamente a mesma experiência. Sim, isso aqui é mais eficiente, vai economizar um pouco de energia, mas vai demorar muito para você ver esse cashback e você nem vai ver ele, na verdade, né? Porque 5 reais por mês não vai fazer diferença na sua vida. Mas 500 reais ali na hora da compra realmente faz, então quer o mais custo-benefício possível, na minha visão, isso aqui é uma das melhores opções que a gente tem no Brasil, fechou? Mas quer usar muito para trabalho, produtividade ou para live stream mesmo e tem dinheiro para gastar, quer investir um pouco mais, a 4060 também vai te fazer um ótimo serviço e com certeza você não vai se arrepender, porque ela também é uma excelente placa de vídeo. Se você tem alguma dessas duas placas de vídeo, deixa aqui nos comentários qual que é a sua experiência com ela. Eu tenho as duas aqui no estúdio, uso as duas e gosto muito delas. São placas de vídeo excelentes, mas dou uma vitória aqui especialmente para a RX 7600 pelo preço que ela está custando, cara. Essa placa de vídeo tá muito legal. Se você curtiu esse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal. O link dessas duas placas de vídeo vão estar aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo.